Fala pessoal, Rogério Napoleão falando, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Este aqui é um vídeo para a nossa playlist Sistema do Zero ao Tudo. E no vídeo passado, nessa nossa playlist, nós enviamos e-mail. Então, nós cadastramos um novo usuário, certo? E depois nós enviamos um e-mail. Então, para que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso para verificar se o e-mail é válido. Então, agora, depois de mandar o e-mail, a gente precisa que o usuário que recebeu aquele e-mail, né, através de um link ou através de algum mecanismo, ele consiga mandar um identificador para o nosso servidor e o nosso servidor autenticar aquele identificador para dizer, não, realmente você recebeu por e-mail e autenticou aqui conosco. Para isso, nós vamos usar o conceito de UUID. O que é o UUID? Ele é do inglês, né, a sigla para Universally Unique Identifier, ou seja, né, o identificador universal único, né? Isso aqui basicamente é uma sequência de caractere que define o identificador de alguma coisa. Existem alguns conceitos por debaixo do UID, né, várias versões de como ele gera esse dado, mas, a grosso modo, a gente acaba gerando uma sequência de caractere que é único e a gente pode usar isso para identificar alguma coisa. E por que a gente precisa disso para verificar e-mail? Eu vou acabar usando o UID para a gente usar como identificador dessa verificação. Então, eu vou gerar um UID para um novo cadastro, eu vou armazenar esse cara na minha base, e eu mando para o e-mail para depois ele conseguir autenticar no meu servidor mandando essa sequência, né? Então, como é que funciona o uso do ID? Eu fiz um projeto teste aqui no Java para a gente ver na prática. Então, nós temos uma funçãozinha da classe UID do Java, tá? Essa é uma classe do Java útil, e a gente consegue gerar aqui um ID. Tem vários critérios para estar gerando, mas a gente vai gerar o padrão. Então, se eu botar um handle, o ID, ele acaba gerando o ID para mim, ó. Então, se eu cadastrar esse cara, se eu gerar esse cara e mandar escrever na tela, vejam só o que vai acontecer. Ao executar esse cara, ele gera um identificador único, ó. Então, nesse momento, ele acabou gerando esse cara aqui, certo? Se eu for gerar novamente, ele vai pegar pela data, o horário da máquina, ele vai acabar gerando um outro. Então, isso acaba que ele gera um número identificador, né, para eu fazer determinada operação. Isso aqui é mais interessante, por exemplo, do que usar um número sequencial numa tabela, né, um número identificador, porque o número identificador traz várias informações, tipo a quantidade de registros que tem naquela tabela, a quantidade de usuários. Então, o ID seria uma alternativa para isso. Existem vantagens e desvantagens, mas não vem ao caso, né? Explicar nesse vídeo para não ficar muito extenso. Você pode dar uma pesquisada mais no Google aí que vem os conceitos sobre ele. Então, como é que nós vamos aplicar? Então, basicamente, no nosso sistema do Zero ao Tudo, nós vamos precisar criar uma entidade que é uma entidade que vai ser responsável por checar as informações de verificação do e-mail. Então, eu vou criar uma entidade nova aqui que nós vamos chamar de usuário verificador. Vou botar aqui, usuário verificador entity, tá? Vou botar esse nome porque aqui o que eu vou armazenar? Quando cadastrar um novo usuário, eu vou cadastrar o ID do usuário que foi cadastrado, o ID, o identificador que eu vou mandar para o e-mail, e também eu vou usar aqui um timer aqui para a gente dizer que aquela validação daquela senha tem um determinado tempo para ser autenticado, tá? Mas como o foco desse vídeo é o ID, eu vou focar em cadastrar um ID para esse cara, tá? Então, vou botar aqui usuário verificador entity, beleza? Vou criar esse cara aqui. Então, aqui, ó, vamos seguir o padrão, eu vou botar aqui entity, npl usuário verificador. Eu vou seguir aqui com ID normal, certinho, tá? Vou seguir com ID normal certinho. Vou adicionar aqui um UID para armazenar no banco. UID, ok. Ele é um tipo que ele pode ser armazenado aqui direto. E eu vou armazenar aqui também o usuário entity, usuário relacionado. E eu preciso também
de um timer aqui para eu, tipo, porque vamos por assim, o usuário cadastrou. Não seria interessante eu deixar ele verificar o e-mail num dia após, por exemplo. É interessante deixar ali 15 minutos válidos para verificar aquele e-mail, para não ficar um negócio aberto ad eternum ali para estar validando e-mail, né? Seria meio arriscado. Então é interessante a gente trabalhar com essa questão tempo também, né? Com essa questão tempo. Então nós podemos usar a classe Instant também aqui do JavaTime para a gente fazer a data expiração, beleza? Esse Instant, talvez a gente num outro vídeo eu explique um pouco melhor. E aqui a nossa referência de usuário, eu posso fazer um many to one aqui, many to one, com join column, ID usuário, ok, reference column ID, ok? ID. Beleza, então aqui nós temos a nossa entidade. Deixa eu ver se aqui eu tenho que botar no label, botar esses campos obrigatórios. Então eu vou botar no label false aqui, false, e para o ID também, ok? Aqui eu posso criar o meu lombok aqui, né? Então eu não usei lombok em todas aqui. Mas eu acho que está instalado, né? Faz tanto tempo que... tá aqui o nosso getter setters e hashcode equals. Basicamente, é esses caras que a gente tem que definir aqui. Ok, definido esse cara aqui, isso aqui é uma entidade que eu vou cadastrar por baixo, não preciso ter DTO nesse primeiro momento. Ok, isso aqui é para criar, vamos fazer esse cara aqui. Não seria interessante eu também manter mais de um usuário na mesma tabela. Então, eu posso jogar um unique aqui, true. Tá? Então, se existir, é bom eu apagar e criar um novo, para não dar problema. Tá? Beleza. Vamos executar o meu programa e ver criar a tabela aqui. Vamos ver como é que vai criar o ID, tudo certinho ali. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou abrir a base para mostrar como é que ficou. Abri a nossa tabela, então está aqui data de expiração, ID da tabela, ID usuário e o ID também aqui na nossa tabela, tá? O nosso identificador único aqui. Beleza? Vamos criar agora o repository para a nossa entidade nova aqui. Então, eu vou criar uma nova interface aqui. Usuário, verificador, repository, seguindo o mesmo padrão que a gente já vem trabalhando, extends JPA repository, mandando o objeto que a gente está usando, né, o usuário verificador entity, e depois o nosso ID, que é long, ok? Beleza. Agora nós vamos voltar lá para o nosso usuário service. Por quê? Porque aqui agora nós vamos criar um novo usuário, né? Vamos criar um novo usuário e vamos criar também o usuário verificador entity, né? Então esse usuário, esse verificador entity, nós vamos cadastrar aqui com set usuário, mandando o usuário entity, ok. Vamos mandar o ID, vamos gerar aqui um random UID, verificador ponto, data expiração. O data expiração, nós vamos jogar um instant aqui, que eu vou explicar mais detalhes no próximo vídeo, para a gente não misturar muitos conceitos aqui, né? Então, basicamente, o que nós vamos jogar aqui no instant, nós vamos jogar a seguinte classe aqui, ó, instant, vou pegar aqui now, ou seja, agora, ponto plus miles, ou que aqui eu vou
adicionar, né? Então, tipo, a data de expiração é o tempo de agora mais um plus miles que eu vou adicionar em milissegundos. Vamos ver aqui, vou botar milissegundos. Um minuto tem... quantos eu posso botar aqui? Deixa eu calcular, só um minuto. Ó, 15 minutos vai dar 900 mil milissegundos. Então, eu vou dizer que a data de expiração é a data do cadastro. O cara só vai poder verificar o e-mail depois de 15 minutos, ok? Depois desse tempo a gente pode mudar, pode deixar dinâmico. Eu também aqui... Eu vou precisar agora também no nosso usuário verificador em auto-wired aqui, private, usuário verificador, repository, usuário verificador repository, ok? E esse cara aqui, eu vou salvar o meu verificador aqui, né? Save.verificador, ok? Depois que eu salvei, ó, você está recebendo o e-mail de cadastro. Vou botar aqui, ó. O número para validação é... E aqui eu posso jogar o ID do cara que eu botei aqui, né? Get o ID. Basicamente a lógica é essa, né? Eu vou cadastrar um verificador com ID. Vamos testar isso aqui? Vamos ver se vai? Vamos executar aqui. Deixa eu iniciar, abrir o Postman. Ok, subiu aqui, abriu o Postman, vamos tentar cadastrar aqui, novo usuário, vamos ver se vai. Ó, então, por baixo aqui, ó, ele cadastrou o usuário e cadastrou na tabela o usuário verificador. Vamos ver lá no PGA admin como é que ficou esse cara aqui. Vamos executar. Ó, beleza, ó, cadastrou a data de expiração, que seria tipo o horário aqui mais 15 minutos, o ID da verificação e o ID do usuário vinculado mais o ID, ok? Então, para esse vídeo, nós vamos se limitar aqui, tá? Então, vai um e-mail, vou até abrir o e-mail aqui para vocês darem uma olhada. Ó, chegou o e-mail aqui, você está recebendo e-mail de cadastro, o número para validação tá aqui o meu ID gerado. No próximo vídeo, nós vamos fazer a validação desse cara aqui. Vamos criar um serviço para receber esse valor, verificar se o tempo está de acordo também, né? E daí a gente transforma o nosso usuário para ativo. Entendido a lógica, entendido o caminho que nós estamos fazendo para chegar numa verificação de novo usuário, validando e-mail. Qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu ajudo a resolver, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.